Vamos receber o nosso querido pastor Maxwell Barros. Vamos receber com mais alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Seja bem-vindo, meu pastor. Deus te abençoe e te use. Fique à vontade. Glória a Deus. Bom dia, Lagoinha. Quem está feliz com Jesus aí? Ah, Jesus está feliz com você? É uma alegria estar aqui, servir, né? Muito alegre em conhecer vocês. Estou muito honrado mesmo em conhecer vocês. E cheguei ali, já fui impactado. Essa igreja linda, um pastor apaixonado por essa cidade, por essa igreja. Pastor João, pastora Gisela, vocês são pessoas assim que entregam tudo. É com isso que Deus conta, tudo. Porque com Cristo é tudo ou nada, ou não é? Não é assim? A gente realmente tem essa forma de viver, esse estilo de vida. Não tem como ser a metade, um pouco. Mas entrega tudo. Entrega tudo. Quero honrar a vida de vocês. Quero honrar também a vida da minha esposa, minha loura, advogada de olhos verdes, independente de opinião. Dona do meu coração. Quero te honrar, meu amor. Sou pai, casado há 19 anos, né? Vou fazer 20 anos, pai de 3 filhinhos, Felipe, Dedé e Estela. Nós amamos. E também quero honrar a vida. Eu também fui muito impactado pelos voluntários. Gente, vamos celebrar pela vida dos voluntários dessa casa? Que é isso, hein? Que é isso, Lagoinha, Lisboa? Que Deus abençoe vocês, cada ministério, cada voluntário nessa casa, ministério de louvor, sabe, o pessoal da comunicação do Follow aqui, gente, que extraordinário. O pessoal da recepção ali, sabe, da consolidação que recebe, foi algo extraordinário. Do welcome, né, de fato é maravilhoso. Para entrar aqui, né, nós recebemos uma bem-vinda, recebemos um presente, mas para chegar aqui, entrar em Lisboa, naquela imigração, ô gente, quem já passou por aquilo ali, misericórdia, eu estava passando mal, meu coração quase sai do peito, falei, Jesus Cristo, tudo bem, aqui, e é interessante, tem um portal que diz assim, cidadão europeu, cidadão americano, tem outro portal, o resto do mundo. E eu fui para onde? Mas quando eu entrei naquela fila, eu fiquei, tudo bem, aqui eu sou o resto do mundo, mas eu sou cidadão do céu, meu irmão. É ou não é? É ou não é? Nós somos cidadão do céu, meu irmão. Tem um documento que, às vezes, eu sei que o imigrante busca, procura, mas existe, e isso, muitas das vezes, quando a gente não tem, né, a gente parece se sente, de alguma maneira, está faltando algo, mas deixa eu te dar uma notícia. Existe uma identidade, uma cidadania que você tem, e que é poderosa, e que traz decretos do céu para essa terra, e chama-se cidadão do céu. Você é filho amado de Deus. É uma alegria saber disso. O que nós carregamos, nós somos um portal do céu na terra. Nós somos respostas do céu para essa terra. Nós como igreja temos que entender que, de fato, o Senhor nos chamou para um propósito. O Senhor nos chamou para um estilo de vida, para um comportamento, e há um poder naquilo que Deus nos chamou. Fora desse ambiente, fora desse habitat, fora desse modo de vida, nós perdemos a nossa influência. Nós perdemos o nosso propósito, nós perdemos a nossa força. E que lugar é esse? É a adoração. Porque o Senhor nos chamou para relacionamento. E não tem como se relacionar com Deus sem nos curvarmos a Ele. Sem nos submetermos a Ele. Adoração, ela é algo poderoso, há poder na adoração. Exatamente um pouquinho disso que eu quero compartilhar com essa igreja em Lisboa. Eu fiquei muito impactado também com o seu posicionamento, pastor, quando entende que uma igreja que está em uma capital, em um centro de poder, em que há decretos para o resto, vou falar como tivesse no Brasil, para o resto dos estados. Deixa eu te falar uma coisa, é alguém que entende o posicionamento espiritual. Essa igreja, há um posicionamento espiritual dessa igreja. Daqui emana direções do céu para a terra. Há decretos do céu para a nossa vida, porque Deus faz em nós e através de nós. É poderoso isso, mas aonde nós recebemos essas direções? Nesse ambiente de adoração. Nós viemos ainda há pouco da Irlanda, e a Irlanda realmente é muito bonita, tem umas paisagens bonitas, uns campos bonitos, Portugal é muito bonito, nós viemos ano passado, enfim, a Europa é muito bonita, e quando nós ficamos diante de uma paisagem bonita, a gente o quê? Admira
A gente quer fazer foto, a gente quer registrar o momento. Deixa eu te falar, nada se compara à glória de Deus, nada se compara àquilo que Deus é. E a Bíblia diz que a natureza proclama, manifesta a glória do Senhor. Então, diante do Criador, o que a igreja faz? Ela adora, ela se quebranta, ela se derrama. Então, há poder na adoração. Diga a pessoa que está do teu lado, há poder na adoração. Há poder na adoração. É isso que eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem trazido a nós, aos nossos corações. De uma pessoa está do teu lado e diz assim: você está no lugar certo, com a pessoa certa. Quando esse culto terminar, você vai transbordar. Sabe, amado, o que Deus faz em nós, Ele faz através de nós. Eu vim lá do Pará para dizer que há poder na adoração. O Senhor está levantando uma igreja, algo novo, para vivermos, para entregarmos. Ei, você é cidadão do céu. Quando eu cheguei aqui, o louvor puxou uma adoração aqui que eu fiquei, uau, é isso. Eles não sabiam que nós íamos ministrar, mas o Senhor, Ele conduz, amém? O Senhor é o nosso mestre, Ele está nos conduzindo. Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar, né? Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família. Isso é adoração, é a primazia. Declare mesmo. Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, nessa nação, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Há poder na adoração, há poder na adoração. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real. Declare isso nessa manhã, declare, adore. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar. E diante dessa presença, igreja, sua presença é real. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. sua presença é real. Aqui nesse lugar. E diante dessa presença, a igreja então adorarei. É isso, Senhor, recebe a glória, Pai. Então me renderei. Nós nos rendemos, nós louvamos. Então eu louvarei. totalmente a ti. Santo dos santos, a fumaça me esconde. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Por um minuto, enquanto a gente faz esse som, eu queria que você entregasse a adoração ao Senhor, usando as tuas palavras. Existe atributo de Deus que só tem a ver com Ele. Existe atributo de Deus que comunica a nós.
O amor dele comunica a nós. Mas ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Se você puder, feche seus olhos mesmo nesse lugar. Comece, libera a palavra de adoração ao Senhor. Construa esse trono de louvor e adoração ao Senhor. Quando você adora, quando você entrega, amados, começa a dar forma. Às vezes a nossa vida está precisando de uma resposta, de uma direção. Às vezes nós estamos vivendo em meio ao caos, mas a adoração, ela alinha. A adoração, ela traz sentido, ela traz direção. Libera a palavra de adoração. Ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Jiré, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a nossa salvação, a nossa esperança. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é a resposta, ele é o Cordeiro Santo, ele é o fundamento, ele é a segurança, ele é a salvação. Ele é o que precisamos, por causa dele nós estamos aqui. Ele é o dono da nossa vida, ele é o dono da igreja, e nós queremos entregar tudo a ele. Há poder na adoração, há poder nesse ambiente, há poder nesse ambiente. Vamos, Lagoinha, mais, entrega mais, Lagoinha. Libera a palavra de adoração, libera a palavra de adoração. Libera a palavra de adoração, entrega mais. Vamos, Lagoinha. Entrega tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para Deus, tudo Ele cria de forma organizada, perfeita, com propósito, com direção. Há poder na adoração. Mas o que é adoração? Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para aquilo que Ele criou, nós já admiramos. Quando olhamos para Deus, nós adoramos. É a resposta da criatura para o seu Criador. A adoração é uma resposta. É um estilo de vida, é um comportamento que devemos ter. Quando nós olhamos então para Deus, nós observamos que Ele criou tudo de forma perfeita e organizada. Criou os astros, para os astros Ele deu o universo inteiro. Para os pássaros, Ele deu o céu. Para as águias, Ele deu o céu como seu habitat. Para o peixe, Ele criou o mar. E fora desse ambiente, não tem vida. Quando nós olhamos então para a criação, a terra, Ele deu os animais terrestres. Eu lembro que a minha filha fez agora 7 anos, a Estelinha, e ela pediu, falando um pouquinho daquilo que é adoração, e ela pediu um presente bem específico para esse aniversário dela. Ela disse: pai, eu queria um aquário com os peixinhos. E aí o aquário dá trabalho. Quem tem aquário em casa? Tem que limpar, né? Tem que tirar todos os peixinhos da água, e ali limpar ele, o aquário. E o peixinho é pequenininho, e esses betas, né? Eu botei muitos betas ali, fêmeas, e aí eles são muito ativos, eles pulam muitas das vezes fora do aquário, se não tiver cuidado, e eles ficam ali se debatendo, e se nós não observarmos que ele pulou, aquele peixinho pulou, ele vai morrer, ele vai ficar fora, porque ele está fora do ambiente dele. Ele está fora do habitat. Na água é a condição vital para ele viver. Ele respira na água. Nós não respiramos na água. Nós respiramos esse oxigênio aqui. Precisamos do oxigênio. O peixe, o sistema de respiração dele é pelas brânquias. Então ele precisa desse ambiente para ele viver. É uma questão vital. O peixe fora da água, ele pode até se debater um pouquinho. Mas se ele não voltar para o ambiente onde tem vida, ele vai morrer. Sabe qual é o ambiente que Deus criou para mim, para você, para eu e você se relacionar com Ele? O ambiente da adoração. Quando nós não entendemos isso, a gente pode até se debater um pouquinho, mas fora desse ambiente, irmão, a morte. Quando nós adoramos a vida, a direção, a propósito, a força, a alegria, o ambiente de adoração não é, a gente precisa entender isso, Deus não é necessitado de adoração.
Deus não tem necessidade de ser adorado, porque os anjos estão lá proclamando. A Bíblia diz que os 24 anciãos estão ao redor do seu trono, os anjos estão ali declarando a santidade do Senhor, 24 horas por dia. A adoração é vital para mim e para você, para que eu tenha vida, para que você tenha vida e direção. Adoração é a única forma de vida aqui da igreja, na terra. É como nós devemos nos relacionar com Ele. Quando nós olhamos ao longo da história, nós vamos ver isso. Eu quero compartilhar um pouquinho disso com você. Então, Deus estabeleceu a adoração como um ambiente para o homem habitar. A adoração, então, é esse ambiente. Agora, o que é adoração? É um culto com muita música? É um tipo de roupa? É um tipo de... Não, a adoração é um estilo de vida. A adoração é uma forma de responder ao Criador. Agora, quando nós olhamos para a adoração na Bíblia, observa bem, muitas das vezes a gente acha que a adoração é apenas um seminário ou um congresso, algo que a gente vai e vem, sabe, cheio de alegria, vem transformado, vem impactado, mas aí daqui a pouco ele vai perdendo a energia, você vai esquecendo aquilo que foi ministrado e a gente volta para a mesmice. Então, quando nós olhamos para a adoração, é um estilo de vida, algo que eu preciso ter como uma forma de viver diária. É um relacionamento diário com Deus. Deus nos chamou para ter um relacionamento. Deus nos chamou, esse ambiente em que nós devemos ter resposta e direção para a nossa vida, é um ambiente de adoração. É um ambiente de adoração. E então nós, muitas das vezes, temos conhecimento, mas nós não colocamos em prática. A maior dificuldade da igreja é colocar em prática aquilo que ela recebe. E colocar em prática logo. Não é esperar. É imediatamente. É colocar em prática imediatamente, porque às vezes a gente está esperando uma resposta de Deus, quando a resposta eu preciso dar. Eu preciso reagir àquilo que Deus tem disponível para mim. Sair do ambiente de ser apenas observador, mas ser agente de transformação. Portugal será transformado a partir de uma igreja que se levanta. A sua família será transformada a partir de alguém que se posiciona, porque é transformados para transformar. A Bíblia diz aqui em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Adoração, então, é uma vida de obediência a Deus. O estilo de vida que eu e você está sendo convidado para ter aqui na Europa, aqui em Portugal, aqui na terra, é obedecer à direção do Senhor. O Senhor diz que o homem que ouve e não pratica a palavra é aquele que constrói a sua casa, os seus sonhos sobre a areia. E o homem que pratica é aquele que constrói a casa sobre a rocha. É interessante que esse texto diz que a onda, a tempestade, ela veio sobre as duas realidades. Sobre a realidade daquele que construiu sobre a areia e sobre a rocha. Mas quem permaneceu? Quem prega, me ajuda a pregar, Lagoinha. Quem permaneceu? Quem construiu a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor explica, o próprio Jesus explica que aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Então nós precisamos ser praticantes. Mas eu quero trazer a realidade da primeira vez que a palavra, a adoração aparece na palavra de Deus. A expressão adoração, ela apareceu aqui em Gênesis, capítulo 22. E a gente vai perceber que a adoração, então, ela não é música. Adoração não é um estilo de roupa. Adoração não é um culto com muito louvor. Observa como a palavra de Deus traz o que significa a adoração. Gênesis 1, capítulo 22, verso 1 diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, repita comigo, na manhã seguinte. Está dizendo que é a semana que vem? Daqui a 2 meses? Daqui a 1 ano? Ele respondeu imediatamente.
E a direção que ele recebeu não é qualquer direção, era entregar tudo. E você pode pensar que eu estou falando de oferta, eu não estou falando de oferta, porque dinheiro a gente entrega, mas a vida a gente reserva. A gente entrega com as nossas mãos, mas o nosso coração está longe. Nós precisamos entregar tudo. Com Deus é tudo ou nada. E esse texto, essa história, ela nos choca, porque ele diz assim: então na manhã seguinte, Abraão se levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. E no terceiro dia, verso 4 diz: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse a ele, aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia. Aqui não havia uma playlist, não havia uma roupa, não havia um culto, havia obediência. E uma obediência de tudo. Era uma entrega de tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Era entregar tudo. E é interessante que Abraão não tinha ainda recebido a revelação de Deus, que ele iria prover o cordeiro. Mas ele disse: nós vamos lá, vamos sacrificar, vamos adorar e depois voltaremos. Porque aquele que é adorador, aquele que entrega tudo, sabe que o pai, ele entrega o melhor para o seu filho. Ele não tem um relacionamento com um Deus distante, ele tem um relacionamento com Deus Pai. Ele confia, por isso ele entrega tudo. Ele entrega tudo, sabe, é como uma criança que está aqui nesse altar alto, e de repente, alguém chega e diz assim: pula, filho, te entrega. A criança vem. Ele entrega tudo. Deus conta com uma igreja, Deus conta com um homem, com uma mulher que entrega tudo. Deus espera que você entregue tudo, para que você acesse o sobrenatural. A provisão sobrenatural de Deus está esperando o teu posicionamento. Verso 6 diz então: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas. Isaque estava levando o altar que ele iria ser sacrificado. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde é que está o holocausto, o cordeiro para o holocausto? Imagina um filho perguntar para o pai: eu sei que vai haver um sacrifício, eu sei que vai haver um derramamento de sangue, porque o sacrifício naquela época era um derramamento de sangue, mas aqui está a lenha para o holocausto, está tudo aqui, mas aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? O que um pai responderia, o que eu e você responderia para o filho? O que você responderia para você mesmo quando Deus pede tudo? É confiar, é uma confiança inabalável naquele que te chamou. Se Deus te chamou, irmão, se Deus te deu a visão, Ele tem te entregado a provisão, e você precisa enxergar isso. A provisão está nele. Então Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Abarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Eu fico imaginando Abraão amarrando Isaque. Isaque era o seu único filho, filho da velhice. O filho de uma promessa, o filho de uma mulher que era estéril. Já não tinha mais como gerar filho. Mas, como único filho, Deus pede a Abraão o seu filho, e havia uma promessa. Sabe por quê? Um adorador, o olhar dele não é momentâneo, o olhar dele não é naquele momento, o olhar de um adorador é na promessa. Você não está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que eu estou dizendo? É que as promessas, se você confia, e você só consegue confiar se você se relacionar, se você confia em um Deus, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas reações, as nossas decisões, elas não estão movimentadas ou reagindo a uma necessidade, mas a um propósito. Porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de nações. Mas ele prometeu quando ele não tinha nenhum filho. E é interessante que ele pede o filho. Então, o texto diz assim:
o verso 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11, mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. E o seu único filho, Abraão, ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Amada, adoração é uma entrega total, é uma confiança plena no Senhor. Mas observe que há poder na adoração, porque a provisão sobrenatural veio a partir da entrega de Abraão. Abraão não estava então em uma conferência, ele não estava no período do louvor, ele não estava no quarto dele, não, ele estava obedecendo. A provisão vem quando nós obedecemos, a poder na adoração. A adoração então apresentada aqui na palavra de Deus pela primeira vez, é quando alguém obedece. Então, uma das características, ou talvez a principal característica de um adorador é alguém que obedece a palavra de Deus. Porque é a expressão daquele que ama a Deus. Jesus Cristo fala assim: aquele que ama, obedece a minha palavra. Adoração é um estilo de comportamento de quem é obediente a Deus, o coração submisso ao senhorio de Deus, porque Ele é Senhor de senhores. Nós devemos obedecê-lo. Ele estava então indo obedecer a Deus, e seria o maior sacrifício da sua vida, a maior entrega. Então a adoração, ela está ligada à obediência sacrificial, a renúncias. Feche seus olhos por algum minuto. O que você precisa renunciar nessa manhã? Peça ao Espírito Santo para te revelar nessa manhã. Peça para o Espírito Santo te trazer realidades que você precisa renunciar. Fala com o Senhor, é você e o Pai. Há renúncias que você precisa fazer, e você sabe que precisa fazer, porque está te travando. Renunciar ao eu, renunciar às nossas vontades é desafiador. Mas a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, não conseguimos renunciar de nós mesmos, mas Ele nos capacita para que nós façamos as renúncias necessárias. Começa a pedir ao Senhor para trazer o teu coração as renúncias que você precisa fazer nessa manhã. Porque a adoração exige entrega total. A verdadeira adoração nasce quando o nosso coração está totalmente rendido a Ele. A adoração precede o mover de Deus. A adoração, a entrega, o relacionamento verdadeiro, ele precede o mover de Deus. Foi depois desse ato de entrega total que Deus providenciou o cordeiro no lugar de Isaac. Aqui, sem dúvida, há pessoas que precisam entregar tudo, que precisam renunciar, que precisam, sabe, às vezes nós, olhando para esse exemplo, achamos que é algo impossível, algo que nos choca. Como é que um Deus pede um filho para matar, para sacrificar? Talvez você nem concorde, você se escandalize com essa realidade. Eu confesso a vocês, eu nunca teria coragem de entregar os meus filhos, de matar os meus filhos. O Deus de amor estava dizendo para Abraão: ei, sacrifica aquele que eu te dei com as tuas próprias mãos. Isso é um crime. Isso pode causar um escândalo, mas é isso mesmo. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho por nós. É um escândalo, porque Jesus na cruz, Ele não tinha pecado, Ele era justo, Ele era perfeito, Ele era o Cordeiro perfeito. Ali no Velho Testamento, naquela história, já estava anunciando a morte de Jesus por mim e por você. Isso é escandaloso, porque quando nós vemos um criminoso sendo sentenciado, é normal. A sentença pode ser justa ou injusta, mas ele está sentenciado. Mas alguém que é puro, que é perfeito, que não tem pecado, se fazer pecado, tomar o meu e o teu lugar, e Ele fez isso por amor, por obediência a um propósito. O mesmo Deus que poupou Isaac, Ele não poupou Jesus Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Eu não sei se é possível colocar, só para você ter uma ideia, como Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro, e Ele deve ser o centro, não há poder no nome dEle. Ei, não importa, a gente anda nesses aeroportos aqui, a gente vê cada língua, e a língua irlandesa, Senhor Jesus,
né? Mas tem o árabe, tem o chinês, eu passei no avião indo à casa de banho, e eu vi uma pessoa lendo em chinês, eu fiquei olhando, não tem como entender nada, absolutamente nada. É algo, e tem pessoas de tantas classes sociais, tem coisas, sabe, extraordinárias na terra criada por homens. Mas a palavra de Deus diz que um dia, independente da raça, cor, estado, nação, continente, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vão declarar numa só voz, eles vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecerão o poder do Senhor. Reconhecerão o poder do Senhor. Então há poder na adoração. E o que Deus pode prover? O que Deus pode prover nesse ambiente de adoração? Primeiro, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Tudo isso Deus provê nesse ambiente de adoração. Talvez você precise de amor, a provisão de amor nesse ambiente de adoração. Talvez você precise de paz, a tua alma, o teu espírito está em guerra. Há poder, há paz nesse ambiente de adoração. A provisão de paz. Talvez você precise de alegria. Talvez você se sinta abandonado, talvez que a tua alegria estava relacionada às pessoas, teu ente querido, a tua família querida. Ei, se a nossa alegria, se nós entendermos que esse ambiente de adoração, ele nos traz provisão de alegria, então claro, nós não somos insensíveis com os nossos relacionamentos, mas há um relacionamento que sustenta, e ele passa a ser fonte de alegria, porque a Bíblia diz que diante dele até a tristeza dá salto de alegria. Há provisão em meio à adoração. Fé, a fé é um fruto do Espírito. A provisão, o Senhor provê fé, e fé é andar no sobrenatural. Fé nos aponta para acessar aquilo que nós humanamente não conseguimos acessar. Talvez você mesmo está vivendo uma realidade que você não planejou. Você já está vivendo uma realidade que você não tinha na tua cabeça um plano, não imaginava onde está, onde eu imaginava que lá de Belém eu estaria aqui em Lisboa pregando para vocês. Sabe por quê? Quando nós entregamos tudo a Ele, Ele entrega, sabe, não tem como calcular aquilo que Deus tem reservado, preservado para nós vivermos. Precisamos entregar tudo nesse ambiente de adoração. Então, há provisão de fé para andar no sobrenatural. No ambiente da adoração, a fé, a mansidão, a domínio próprio. E o domínio próprio, toda vez que eu falo de domínio próprio, eu lembro de algo tão poderoso. Dentro da nossa cabeça, há 3 sistemas que formam o nosso sistema, o nosso cérebro, o sistema límbico, onde estão as nossas emoções, o reptiliano, onde estão os nossos instintos de fome, sabe? Os desejos estão ali no nosso sistema reptiliano, os animais também têm. Mas existe também um outro sistema que faz parte do nosso cérebro, que chama-se neocórtex, onde está o poder de decisão, é o que nos diferencia dos animais irracionais. Mas a neurociência diz que esses sistemas, eles se comunicam. Olha o que é domínio próprio, você entender, a ciência explicando. A ciência constata, a ciência ela vai entender depois o poder de Deus, o domínio próprio. Então, os sistemas ali, eles funcionam dentro do cérebro, se comunicam. Há uma regência no ser humano, o neocórtex comanda o sistema límbico e o sistema reptiliano. Mas no momento em que nós estamos passando uma pressão, nós estamos passando por uma situação de pressão, de situação que nos acua, que precisa de uma reação rápida, essa ascendência, ela muda. A pessoa vira emoção e instinto. É por isso que muitas das vezes no trânsito uma pessoa cruza a outra, mata a outra, comete situações com a cabeça quente, às vezes assim, caramba, por que eu falei o que falei? Por que eu fiz o que fiz? Por que eu reagi como reagi? Quando você pensa melhor, quantas pessoas estão presas porque tomaram a decisão no momento de cabeça quente? Sabe por quê? Você estava sendo dominado pelos seus instintos, pelas suas emoções. Isso é como o ser humano é. Resultado das suas emoções e dos seus instintos. Quantas pessoas são feridas a partir do momento que eu estou vivendo uma realidade dessa? Mas sabe de uma coisa? A única maneira do ser humano, isso é muito poderoso, igreja. A única maneira do ser humano não ser refém dos seus instintos é quando ele entrega totalmente a Deus. Porque o domínio próprio vem. O domínio próprio não nos tira desse ambiente de ser refém. Você não precisa ser dominado pelos seus instintos e pelas suas emoções.
Porque o Espírito Santo, ele traz longanimidade e poder de decisão. Ele te coloca num ambiente de proteção. Então a adoração te traz provisão para tomar decisões com sabedoria e não por instintos e por emoções. Você pode adorar o Senhor por alguns minutos? Você pode adorar mesmo? Adore, porque Ele merece. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é adoração? Eu estou falando aqui sobre fruto do Espírito. Uma pessoa que adora, ela recebe então a provisão do fruto do Espírito, que o Espírito Santo gera em nós. Quando a pessoa não adora, ela vive um caos, porque é o resultado das suas emoções. A música, ela tem 3 elementos básicos que formam a música: melodia, harmonia e ritmo. E ela fala, a harmonia, ela fala nas suas emoções. A melodia da música, a letra da canção, ela fala no teu espírito, e o ritmo fala no teu corpo. Lá no Pará tem um ritmo que você bate o pé, não tem jeito. Né? Calypso, o cara toca lá, a pessoa bate o pé. Não é? Esses 3 elementos básicos da música, eles trabalhando de forma harmônica, eles geram a música. E eles desarmonizados, eles geram o caos. Eles comunicam de forma estranha, esquisita. A vida fora do ambiente de adoração é uma vida de caos. E eu combinei com o pessoal aqui, eu vou tentar representar musicalmente o que é o caos. Vamos lá, 1, 2, 3, toca o caos. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego. Se eu me humilhar, cada um toca a sua música, toca aí. Diante do teu altar e sacrificar aquilo. Que coisa terrível, esse é o caos. Isso é a vida sem Deus. Isso é a vida sem Jesus. Isso é a vida sem direção. Deus criou harmonia, melodia e ritmo. Mas quando nós estamos fora desse ambiente, isso é o caos. Como é o caos? Toca o caos. Se eu me humilhar diante do teu altar, tomo o teu lugar na minha vida. Tomo o teu lugar na minha família. Você imagina viver isso? Quanto tempo você vai aguentar esse caos na vida? Porque fora do ambiente de adoração é assim que você está vivendo. Quanto tempo faz? Quanto tempo você vai resistir esse caos? Sabe o que é o ambiente de adoração? O ambiente de adoração, então, é quando o teu corpo, teu espírito, tua alma, os 3 do que formam você, se alinham e se curvam diante dele. E você, numa só voz, num só coração, num só espírito, diz: vamos lá. Teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Olha só, os músicos não foram substituídos, eles sabem tocar. Nós não mudamos o som, não mudamos o ambiente. O que nós mudamos? A atitude. Eles harmonizaram, colocaram em prática o conhecimento que eles tinham. Então eles usaram os elementos certos para tocar a mesma língua, a mesma música. Então isso trouxe harmonia e direção para a vida. Porque eles começaram a usar os elementos certos. O Senhor espera que nós possamos obedecer, para acessar aquilo que Ele tem disponível para mim e para você. O caos vem fora desse ambiente de adoração. Mas no ambiente de adoração, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Há poder na adoração.
Há poder na adoração. Há poder na adoração. Sabe, amado, outra coisa que Deus provê no meio da adoração é sabedoria. Sabedoria. Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito da sabedoria. Quando nós acessamos a presença, quando nós acessamos a salvação por graça, entenda bem, o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração, como a Bíblia diz. Ele vai nos refazendo, vai fazendo com que o nosso espírito seja vivificado, ressuscita mais uma vez, tem vida, e começa a dar direção à nossa vida, forma ao caos. Então, um dos Espíritos de Deus chama-se Espírito de sabedoria. O outro Espírito de Deus é Espírito de discernimento. O outro é de conhecimento, o outro é de fortaleza. Observa como nesse ambiente, gente, quem precisa de sabedoria, quem precisa de fortaleza, quem precisa de discernimento, quem precisa de conhecimento, está em Deus. Está nesse ambiente de adoração. Também nesse ambiente de adoração, que Deus provê direção. Salmo 32, aliás, deixa eu ler o versículo que fundamenta aquilo que eu falei sobre sabedoria. Tiago 1:5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Direção, no ambiente de adoração, Deus provê direção. Nós precisamos de direção. Salmo 32, verso 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Há também provisão no ambiente de adoração. Deus provê provisão material. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades. É um documento, é muito pequeno para Deus. É problema financeiro, é muito pequeno para Deus. A saúde é muito pequeno para Deus, porque não tem como medir Deus. O nosso Deus é todo poderoso. Alguém que adora Deus, alguém que tem relacionamento com Deus, ele vai se acostumar a derrubar gigante, mas com as armas diferentes. Não são as mesmas armas. É a arma do relacionamento. Não use a arma que não cabe a você. A adorador, a força dele está em Deus, está na adoração, em que o fortalecerá diante dos gigantes. As respostas vêm do céu. E quando você entende que esse lugar, o Senhor vai nutrir, suprir você com sabedoria, com direção, com provisão espiritual, então você acessará o sobrenatural. Isaías 53 também, que diz que o que Deus provê nesse ambiente de adoração, Ele provê cura. Isaías 53, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Nesse ambiente de adoração, Deus provê também o consolo e esperança. 2 Coríntios 1, diz assim no verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nesse ambiente de adoração, então, há consolo e esperança, a provisão de Deus nessa área. Nesse ambiente de adoração também há provisão de Deus em relação à força e renovação. Olha que Isaías 40 diz, o verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode declarar isso nessa manhã? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou contar até 3. E numa só voz, num só coração, numa só força, num só propósito, vamos declarar isso. 1, 2, 3. Mas no ambiente de adoração, num ambiente como esse, em que o Senhor é entronizado, há também a provisão, que essa aí somente Ele pode prover mesmo. O perdão dos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Eu mandei uma imagem para o pessoal do Follow, e lá no Velho Testamento mostra que Deus, ele deu orientação a Moisés a construir o tabernáculo no meio das tribos. E pediu para as tribos se organizarem, está aqui, ó, ao redor do templo, do tabernáculo. Então as tribos se posicionavam ao redor do tabernáculo, e se você olhar, essa visão é uma visão aérea de cima, um drone da época. Então eles estavam olhando de cima, e quando você olha de cima, esse posicionamento, aonde está saindo a fumaça ali é onde está o tabernáculo. E o posicionamento das tribos lembra o quê? Uma cruz. Já estava apontando para Jesus. Quando nós olhamos para o templo, tabernáculo, há 3 formas de acessar o lugar santo do santo, há 3 portas pelo que o sacerdote precisava passar para acessar o lugar santo dos santos. A primeira porta chama-se caminho, que dava acesso ao pátio, aonde havia o sacrifício, aonde precisava haver o sacrifício. É o pátio, é onde o sacerdote lavava a mão, sacrificava, o sacrifício era queimado. Era o primeiro lugar, chamava-se caminho. A segunda porta para acessar o lugar santo chama-se verdade. Ali estava o pão, ali estava o incenso, ali estavam os castiçais, os 7 que representavam os Espíritos de Deus, chama-se verdade. Mas próxima porta que dava acesso ao lugar santo dos santos, chama-se vida. Aí acessava a presença de Deus. Era onde estava a arca. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você pode ficar de pé no teu lugar? Oh, Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Adoração é isso, amado. Adoração é entregar tudo. Adoração é saber que não há vida longe desse ambiente. Adoração é renúncia. Adoração é sacrifício. É entregar tudo. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Aleluia. Seja adorado através de mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Olhe para mim. Você observa que nesse texto que eu usei como base dessa palavra, de Abraão, a Bíblia diz que ele, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Abraão obedeceu logo, e era algo muito forte que está sendo pedido. Era tudo. Há um senso de urgência. Sabe, o que você está esperando, a resposta que você precisa, depende do seu posicionamento.
A resposta que o tempo está demorando, não é porque Deus está demorando, é a longanimidade de Deus, é a misericórdia de Deus para com você, porque precisa do seu posicionamento, a sua decisão. A provisão que você espera está condicionada à sua entrega total. Deus deseja entregar aos seus filhos provisão espiritual, emocional, paz e alegria, provisão material, mas acima de tudo, salvação. Como eu estava falando ainda há pouco, Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amados, a gente não fala muito sobre religião e não é o nosso propósito, mas existe algo que a gente não pode negar, é um fato. Existe um fato que é real e a gente não pode negar. Nós vamos para a França semana que vem, segunda-feira, e lá tem, quando nós olhamos, lá tem um túmulo, e lá tem os restos mortais de Allan Kardec. Quando nós vamos para Medina, lá no Oriente, lá tem os restos mortais de Maomé. Quando nós olhamos para a Índia, Lagoinha tem na Índia também, lá tem um restos mortais no túmulo, está escrito restos mortais de Buda. Mas quando nós vamos lá em Jerusalém, não é religião, é um fato. Lá tem algo escrito, Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Nada se compara ao nosso Deus. Nada se compara ao nosso Deus. Os homens podem vencer a distância quando criam um foguete que chega até a distância, rompe maiores distâncias. A ciência pode trazer um remédio que cura uma dor de cabeça. Tem tanta coisa, a ciência está evoluída. E é extraordinário, é a extensão. Né? É a manifestação do milagre de Deus na terra. Porque a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. A ciência, ela vem de Deus. Ela não é o contrário a Deus, não. O que a ciência mesmo, não contrasta o que a palavra de Deus fala. A ciência só vai constatar o que está na palavra de Deus. São tantos anos que se passaram, nunca conseguiram mudar uma vírgula da palavra de Deus. Com toda a evolução da ciência. Nós estamos num berço da civilização mundial. Nada conseguiu mudar a palavra de Deus. Nada. Você serve a um Deus, a ciência que vê, nós reconhecemos que a ciência está muito evoluída aí, ok. Mas a ciência não conseguiu ainda vencer a morte. Ela não consegue vencer a morte. Mas o Jesus Cristo de Nazaré, que nós pregamos, e que nós vivemos, que se entregou por nós, que nós o amamos, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Quero finalizar então esse momento, orando com você. Essa palavra, ela tem um objetivo, trazer você para esse ambiente de adoração. Porque todos nós somos criaturas do Senhor. Todos nós somos criaturas. Deus criou os céus e a terra. E talvez aqui alguém entre nós pode ter alguém pensando assim, mas eu não acredito que Deus criou todas as coisas, nós respeitamos a sua posição. Mas eu quero te dizer e te trazer para uma reflexão que talvez seja preciso mais fé para negar do que para acreditar. Porque nós, humanamente falando, nós reconhecemos muitas das vezes o autor pela sua obra. Nós conhecemos o autor pela sua obra. Deixa eu te falar, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é trino, espírito, alma e corpo, dentro do teu cabeça. O teu cérebro é formado por sistema límbico, reptiliano e neocórtex. Aqui, para você medir esse ambiente, tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Nós estamos de manhã, daqui a pouco é de tarde, daqui a pouco é de noite, ou seja, passado, presente e futuro. A base da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. A música tem 3 elementos básicos: melodia, harmonia e ritmo. O estado físico da matéria sólido, líquido e gasoso. É uma coincidência isso? É coincidência isso, irmãos? É preciso ter mais fé para negar. É fato. Isso é ciência. A base da matéria. Mas há uma promessa também. Para aqueles que acreditam e por fé decidem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que lá na cruz, quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
E agora ele era de fato o caminho, a verdade, a vida que liga ao ser humano ao Pai. Então aquele que acredita, que tem fé, por fé, recebe de graça a salvação. Você não precisa pagar a salvação, só precisa crer que ele como caminho, verdade e vida. Crer que ele morreu, mas ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, olhando para você nesse momento, contemplando e esperando. Entrega tudo, a sua decisão. Nessa manhã, se você entregar tudo, significa duas coisas. Uma, você vai ser herdeiro de Jesus, herdeiro de Deus. Você vai acessar aquilo que Ele conquistou na cruz por você. Você vai se tornar filho, filha do Pai. A outra coisa, há um selo sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo. Chama-se Espírito Santo de Deus. Ele vem fazer morada no teu coração. E você recebe esse Espírito, que é um dos Espíritos de Deus. Espírito de sabedoria. Talvez você precise de sabedoria. Espírito de fortaleza. O Senhor te fortalece. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor te levanta. Espírito de discernimento, de conhecimento, de temor ao Senhor. Tudo isso vem de Deus. Mas para os seus filhos. Todos nós somos criaturas, mas aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles passam a ser filhos e filhas do Pai. E eu quero que você, por favor, Lagoinha, me ajude a orar nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Todos nós, de olhos fechados, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego a minha vida, a minha ansiedade. Te entrego, Senhor, completamente. Tudo a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero viver todos os dias da minha vida recebendo de Ti direção, proteção, alegria, saúde, provisão. Pai, perdoa os meus pecados. Ore comigo, está dizendo: Senhor Jesus, eu que andei nos Teus caminhos me afastei. Hoje eu volto para os Teus caminhos. Me recebe como filho amado Teu, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu vou te pedir algo. Eu vou contar até 3, você vai levantar a tua mão mais alto que você puder. E o pastor João vai encerrar esse momento orando pela tua vida. Eu vou contar até 3, você vai levantar a tua mão e você está dizendo: eu quero acessar as promessas do Senhor. 1, 2, 3, levanta a mão mais alto que você puder. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Celebra, Lagoinha! Celebra, igreja! Olha só, nesse momento, nós queremos encerrar esse momento. O pastor João vai orar por você e com você, mas eu quero te pedir algo. Quero que você saia do teu lugar, pegue tuas coisas e venha aqui à frente. A gente quer encerrar orando com você. Você não está entregando a tua vida para uma igreja, para uma placa, para um pastor. Você está entregando a tua vida. Todos vocês que levantarem as mãos, você está entregando a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, por que eu preciso fazer isso? Porque a Bíblia diz que quando a gente confessa diante dos homens, Ele confessa diante de Deus. Ei, é uma boa notícia. Quando a gente faz o aniversário, que é uma festa, a gente quer comunicar para todo mundo. Então a gente chama todo mundo, uma formatura, é uma boa notícia. A gente comunica para todo mundo, também é isso. Ei, hoje você tomou a decisão mais importante da tua vida. Então você vai entregar mesmo, entregando tudo. Sai do teu lugar e pode vir. Você que levantou a mão, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tudo, eu te entrego tudo que há. Pode vir, pode vir. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume, Jesus.
Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos, Pai, que reconhece o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Nesta manhã, Senhor, eles ouviram a Tua palavra. Alguns, Pai, estavam afastados dos seus caminhos, mas hoje, Pai, eles foram atraídos de volta, Pai. E eles não conseguem ficar, meu Deus, longe da presença do Senhor, porque só o Senhor tem palavra, só o Senhor tem destino, só o Senhor tem aconchego, só o Senhor tem abraço, só o Senhor tem aquilo que eles precisam, Pai. Portanto, nesta manhã, meu Deus, que o Senhor possa, de uma forma tão linda e tão maravilhosa, Pai, fazer com que eles voltem para casa, meu Deus, cheios do favor, do cuidado, do amor do Senhor, Pai. E que ao eles saírem daqui, meu Deus, eles possam, Pai, sentir a presença do Senhor, o cuidado do Senhor em todas as circunstâncias, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que aonde quer que eles forem, eles vão ter, meu Deus, a convicção de que o Senhor estarão com eles todos os dias da vida, Pai. O Senhor prometeu e o Senhor estará com eles, Pai, todos os dias da sua vida. Nós oramos, meu Deus, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, por todos aqueles, Pai, que está ali naquela casa. Que todos eles, meu Deus, possam ser alcançados pelo favor e pelo cuidado do Senhor. Nós cremos, Pai, que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós nos reconciliamos com o Senhor Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma, Pai. Porque quando o Senhor Jesus chega, algo novo e diferente acontece, Pai. Portanto, meu Deus, nós abençoamos, Pai, a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Vocês que vieram aqui à frente. Esse momento é um momento maravilhoso, momento lindo, momento precioso. Sabe que eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. E Jesus nunca mais saiu da minha vida, nunca. Jesus sempre esteve comigo, altos e baixos, dificuldades, mas Ele sempre esteve comigo, porque Ele prometeu que estaria comigo e estaria com vocês todos os dias da nossa vida. Agora eu gostaria que vocês repetissem comigo uma oração. Toda a igreja vai repetir, em voz alta, consciente, porque com certeza vocês, essa oração que vocês fizeram hoje, é uma oração que o Senhor direcionou. Essa convicção, ela vem a partir da palavra que vocês ouviram. Quando vocês disseram, quando o pastor Maxwell disse, para vocês repetir, que entrega a vida para o Senhor Jesus, que vocês voltam para os caminhos, é uma oração convicta de que o Senhor é o Senhor da vida de vocês. Mas a partir de hoje vocês têm uma família para cuidar de vocês. A partir de hoje vocês não vão andar sozinhos mais. A partir de hoje vocês vão viver junto conosco. Talvez vocês estavam até hoje sozinhos, caminhando aí, perdidos, sem caminhar com alguém, mas a partir de hoje não, a partir de hoje tem família, a partir de hoje tem GC, a partir de hoje tem pastores, a partir de hoje tem pastoras para cuidar de vocês. E eu quero apresentar para vocês essa família agora. Eu quero apresentar para vocês essa família. Por quê? Porque quando nós tomamos essa decisão de entregar a nossa vida para Jesus, quando vocês levantaram a mão lá atrás, o céu na hora se manifestou em festa. E se há festa no céu, tem que haver festa na terra também. E nesse momento está começando uma festa. Nós estamos preparando uma festa. Nós estamos preparando uma festa, não é, Lagoinha? Tem festa aí ou não tem? Olha, eu vou contar até 3.
E quando eu contar 3, vocês vão olhar para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma nova família que vai caminhar com vocês, que vai abraçar vocês e que vai caminhar juntamente com vocês todos os dias. Pode ser assim? Isso? Uma nova caminhada, um novo tempo, uma nova história. Muito bem, tem festa aí ou não tem festa? Tem festa ou não tem? Tem festa aqui ou não tem, Lagoinha? Hã? Então vamos, me ajuda a contar. Somos corpo, assim bem ajustado. Aleluia! Totalmente sejam bem-vindos! Unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia. Fique de pé um minutinho, porque o pastor agora vai fazer aquilo que ele mais gosta. Quais são as 3 coisas que o pastor gosta? Batizar, casar e consagrar bebê. Então eu queria convidar aqui os pais e o Anthony. Olha, nome diferente. Anthony Santona Villanueva. É aqui em cima. Pode ser. Villanueva. Villanueva. É isso mesmo. É. Guilherme Espessato. Débora Tavares. E Clara Jesus. Muito bem. Então, Anthony, como é que é? Anthony Santana Villanueva. Villanueva. Muito bem, segura assim, por favor. Guilherme Figueiredo Espessato, muito bem. Clara, muito bem. E Débora. Muito bem, muito bem, muito bem. Que momento lindo, né? Que momento maravilhoso. Pastor, talvez você esteja... Queria convidar aqui os pastores dessa casa para me ajudar, por favor. Talvez você esteja me perguntando: pastor, por que nós não vamos batizar essas crianças e nós vamos consagrá-las? Porque elas ainda não têm capacidade de poder tomar decisões. Então é os pais que decidem por elas. Né? Se eu perguntar para qualquer um deles, né? Eles estão aqui, ó, tá dormindo, olha só para você ver. Adormeceu. O Guilherme está aqui de olho em mim, olha. Clarinha também tá aqui, ó. Olha a Débora está viajando na iluminação aqui, ó. Né? Eles ainda não têm capacidade de poder tomar essa decisão. Mas os pais sim. Os pais têm essa capacidade, né, de entregar, de consagrar os filhos, assim como Jesus também. E neste momento nós estamos não só entregando um certificado, mas nós também como igreja entregamos sempre a primeira Bíblia do filho. Ou seja, a primeira Bíblia do bebê nós entregamos, né? Entregamos também aqui uma fotografia bem bonita que nós tiramos, né? Então essa Bíblia aqui, os pais, a partir de agora, vão estar sempre lendo com a criança, sempre lendo com o bebê. Para quê? Para que eles possam ensinar a criança no caminho, né? É no caminho, nós vamos ensinando e vamos caminhando, vamos avançando. E naquele momento certo, a criança vai entender e falar assim: papá, mamãe, eu
eu preciso reconhecer o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir daí, essa criança vai ser batizada, não é verdade? Então hoje é momento de nós apresentarmos, né, cada um dos bebês, e por isso eu queria que a igreja, né, estendesse aqui as mãos agora, né? Nós vamos estar apresentando um por um, né? E vai ser um momento lindo. Então estenda as mãos, ore também, não deixe de orar. Esse momento é muito bonito, sabe? Nós estamos orando aqui por bebês que com certeza, né, impactarão esta nação, serão futuros professores, advogados, políticos, né, pastores, missionários, que irão realmente impactar esta nação. Posso pegar ela? Será que eu consigo? Ai. Amém. Muito bem. Ok. Tá bom. Então vamos lá. Ok. Amém. Senhor, neste momento, Pai, nós como igreja do Senhor, Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, para apresentar, Pai, esta família maravilhosa ao Senhor. Mas também, meu Deus, para apresentar, Pai, a pequenina, a Débora, meu Deus. Um presente, Pai, que o Senhor deu para esta família, para esta igreja, Pai. E nós cremos, meu Deus, que Débora foi, meu Deus, herança do Senhor. Débora é herança do Senhor. Débora é um presente do Senhor. Débora, Pai, é amada. Débora é escolhida. Débora é separada, Pai, do Senhor, Pai. Neste tempo, Pai, nessa estação, para esta igreja, para a nossa família, para a família dos seus pais, Pai. Nós cremos, meu Deus, que Débora, Pai, irá crescer. Nós cremos que Débora, Pai, irá avançar em todos os seus dias de vida, Pai. Sempre, meu Deus, crendo no Senhor, Pai, tendo o Senhor como referência, tendo o Senhor, Pai, como o Senhor da vida dela, Pai, crendo na sua palavra, Pai. Hoje, Pai, nós oramos pela vida da Débora, Pai, e pedimos ao Senhor que continue, Pai, abençoando, Pai, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, Pai, abençoando a sua saúde física, emocional, espiritual, que ela possa, meu Deus, honrar os seus pais, Pai, para que os seus dias de vida possam se prolongar aqui na terra, e que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai, os seus primeiros, Pai, coleguinhas da escola, os seus primeiros professores, Pai, os seus primeiros anos de vida, e todos eles, Pai, que o Senhor possa estar sempre com a Débora, Pai, abençoando ela em todas as áreas, Pai. Nós oramos, Pai, consagrando Débora ao Senhor Jesus, Pai. Consagramos ela, consagramos a sua vida e consagramos todos os seus dias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nós oramos também, Pai, pela vida da Clarinha, Pai. Nós consagramos, Pai, Clarinha ao Senhor. Clarinha, meu Deus, é um presente do Senhor para as nossas vidas. É um presente do Senhor, Pai, para a sua família. É um presente do Senhor para a nossa igreja, Pai. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos, meu Deus, cada dia de vida da sua filha, Pai. Nós oramos, Pai, pela sua saúde física, emocional, espiritual. Abençoamos, Pai, cada dia de vida. Abençoamos, meu Deus, cada momento da sua vida, cada faixa etária, Pai. Por onde quer que ela passe, por onde quer que ela vá, por onde quer que o Senhor a leve, Pai, que ela possa ter sempre, Pai, a companhia do Senhor, o cuidado do Senhor, o favor do Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, para que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, ela seja sempre revestida, Pai, e que ela não venha crescer só em estatura física, mas venha crescer
crescer no conhecimento do Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, apresentando ao Senhor a Clara, apresentando ao Senhor, Pai, todos os seus dias de vida, apresentando a sua primeira escola, apresentando os seus primeiros professores, apresentando, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida da Clara, Pai. Nós oramos, Pai, como igreja, apresentamos ao Senhor a Clara hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos também, meu Deus, e apresentamos, meu Deus, a vida do Guilherme Espessato, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse presente. Muito obrigado, Pai, pela vida do Guilherme, Pai. Guilherme é a herança do Senhor, é um presente do Senhor para a família, é um presente do Senhor para a igreja, é um presente do Senhor para nós, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do teu filho. Nós cremos, meu Deus, que por onde quer que o Guilherme andar, Pai, por onde quer que o teu filho andar, ele irá, meu Deus, deixar as marcas do Senhor, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor estará cuidando dele, Pai, por onde quer que ele passa. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que ele faça tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Onde quer que os seus pés chegarem, Pai, onde quer que o Senhor o levar, Pai, que ele seja uma bênção do Senhor. Que o Senhor prepare, Pai, todos os lugares que o Senhor tem para ele. E que desde a planta dos teus pés até o alto da cabeça, ele seja sempre revestido, Pai, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu favor, Pai. Nós oramos, Pai, abençoando a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. E nesta manhã, Pai, nós consagramos, Pai, todos os seus dias. Consagramos, Pai, Guilherme ao Senhor nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos também, Pai, pela vida do Anthony, Pai. Oramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida desse presente. Obrigado, meu Deus, pela vida do Anthony. Obrigado pela vida da sua família. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem cuidado da sua família. E hoje, Pai, o Senhor também tem cuidado de todos. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós estamos consagrando a vida do Anthony ao Senhor, Pai. Então, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, nós estamos pedindo ao Senhor que continue guardando, protegendo e cuidando da vida do teu filho, Pai. Que por onde quer que ele passar, por onde quer que o Senhor o levar, que o Senhor esteja, meu Deus, cuidando sempre, esteja sempre presente na vida do Anthony, Pai. Nós consagramos ao Senhor, Pai, os seus primeiros coleguinhas, a sua primeira escola, Pai, aonde o Senhor o levar, aonde o Senhor tiver para o Anthony, o seu plano, o seu propósito, Pai, a sua profissão, aonde o Senhor tiver, Pai, para que ele faça e cumpra o seu propósito nesta nação, em outros lugares, que o Senhor possa estar sempre com a vida do Anthony, Pai. Nós oramos, Pai, pela sua saúde física, pela sua saúde emocional, pela sua saúde espiritual, que ele seja sempre, Pai, revestido, Pai, com o teu poder, e que a tua palavra seja sempre com ele, Pai, que ele seja sempre, Pai, acompanhado, guardado e protegido pelo Senhor. Hoje, como igreja do Senhor, Pai, nós consagramos a vida do Anthony, Pai, e o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos declarar sobre esses bebês maravilhosos. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Vamos tirar aqui uma foto rapidinho. Cadê o fotógrafo? Ah lá, tá lá no centro. Sorriso. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Que Deus abençoe grandemente.
Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe grandemente, viu? Deus abençoe. Quem está feliz aí com Jesus, dê um glória a Deus, um aleluia. Quem foi abençoado nesta manhã? Pastor Maxwell, pastora Sandra, muito obrigado por esse tempo. Que palavra, hein, pastor? Meu Deus, vamos sair daqui hoje. É verdade. Pastor Cacá, que tempo, hein? Tem que voltar mais vezes, hein, pastor? Trazer a Júlia, hein? Fala com a Júlia, sem a Júlia você não vai entrar aqui mais não. Ah, tô brincando. Tem que trazer a Júlia, hein? Tem que trazer a Júlia, hein? Amém. Muito bem, meus irmãos, que coisa boa. Logo à noite nós também teremos aqui a presença do pastor, né, lá de Campinas, o pastor David. Vai ser um tempo maravilhoso também, com certeza. Meus irmãos, os pastores estão vindo tudo para o Lagoinha Experience, estão vindo lá do Brasil, já viu? O pessoal está vindo do Brasil para vir e você não, aqui de Lisboa não vai. Olha só para você ver, misericórdia, né? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este tempo, por este dia, por esta manhã, por esta palavra, Pai. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nesta manhã nós fomos edificados, mas o Senhor também foi exaltado e adorado, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana abençoada e guardada, Pai, debaixo das Tuas mãos. Nós oramos, Pai, e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua semana. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez, poder celebrar ao Senhor juntamente com você. Você que não pôde estar conosco às 8h30, às 10, nós teremos uma nova oportunidade às 19 horas. Portanto, nos procure aqui, através do telefone da paz, 91-680-10, via WhatsApp, para que juntos possamos estar celebrando o nome do Senhor Jesus. Eu te espero mais tarde, às 19 horas. Algo maravilhoso está por vir, há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir, algo sobrenatural.